26 anos a cuidar da sua alimentação, fazem do Couto uma referência nesta reja. Visite-nos hoje mesmo e comprove que os nossos preços são os mais baratos da região, sempre com a qualidade máxima. Comprar com confiança, só no Couto, em Estarreja. Cassel é uma cidade com mais de 200 mil pessoas, tendo apenas pouco mais de 200 portugueses residentes. Foi destruída em mais de 80% nos confrontos da Segunda Guerra Mundial, tendo sido uma das cidades que mais apoiou o esforço de guerra, com as suas fábricas de produção de material de armamento pesado. António Justo, um português natural do distrito aveirense, residente na cidade há muitos anos, conta-nos a história da cidade e fala-nos também da sua vida enquanto imigrante, as suas alegrias e as tristezas. António Justo, antes de mais nada, é um prazer estar aqui consigo. Já é nosso comunista há 1 ano e meio, não nos conhecíamos. Obrigado. Pela primeira vez Ribeirinhas aqui em Cassel, na sua terra, uma terra muito bonita. Vamos falar um bocadinho da terra, a melhor pessoa que escolhemos para falar um bocadinho da terra. Vamos tentar situar-nos no princípio do século, passar um bocadinho pela Segunda Guerra Mundial, os portugueses, a imigração e o atual. Olhe, quanto ao princípio do século, estamos aqui no lugar histórico. Esta parte aqui que se vê por trás de nós era um antigo monumento que no princípio do século foi aí por 1930 os nazis, porque era um monumento aos judeus, faziam acatos contra isto, contra este monumento. Mais tarde chegaram a destruir este monumento. Na altura em que o Hitler consolidou o seu poder. Exatamente. E posteriormente, nos anos 80, pensaram em fazer o seguinte, fazer o negativo do antigo monumento, só que o que ia era uma espécie de pirâmide que ia portanto, na verticalidade, passou a ser para o interior da terra, e este é propriamente um documento que faz parte do átrio da Câmara Municipal de Cassel. Esta é a Câmara Municipal. Estamos no centro de Cassel, e a Câmara Municipal, um edifício do princípio do século, lindíssimo. Exatamente, foi construída em 1908. Ainda é um relíquio, quer dizer, uma parte que mostra a grandeza desta cidade, que hoje se vê. Tudo isto que se vê por aqui novo era tudo nesta grandeza que se vê nesta Rathaus, só que nos anos 50, depois da guerra, foi tudo reconstruído, porque esta cidade foi destruída em 80%. Esta cidade, estamos mesmo no meio da Alemanha, em termos geográficos. Exatamente. E era uma cidade que contribuía muito para o esforço de guerra. Exato, é uma cidade em que ainda hoje tem os grandes que são dos blindados de guerra, tem também tudo o que são elétricos, e para todo o mundo são ainda feitos hoje, são feitos aqui. Como era uma cidade que produzia armas, então os aliados resolveram destruir esta cidade, que tinha talvez 250 mil habitantes na altura, uma cidade lindíssima, mas foi destruída em 80%, e hoje continua a ser uma grande cidade bonita, mas nós encontramos nas ruas, ao lado de uma pérola antiga, as construções novas. Nesta cidade, aqui nesta Rathaus, nesta Câmara Municipal, trabalhei durante 12 anos como representante dos estrangeiros. Eu era o representante da lista franco-portuguesa, e ao mesmo tempo cheguei a ser o presidente aqui do Conselho, que tem um parlamento de 36 deputados estrangeiros nesta cidade, com 35 mil habitantes. Mas fala um bocadinho da imigração. Tem ideia do primeiro imigrante em Cassel? Os primeiros imigrantes em Cassel vieram aí por 1975, 78. Eu conheço essas famílias. Hoje, os seus filhos foram meus alunos também, os filhos dessa geração. Esses filhos hoje estão muito integrados aqui numa cidade, são cerca de 200 portugueses que aqui vivem. Só que estão mesmo integrados porque casaram-se com os alemães. Ao contrário de, por exemplo, o que acontece com os turcos ou os muçulmanos, que se formam em guetos defensivos e contra a sociedade alemã,
Os portugueses é o contrário. Os portugueses desaparecem porque se casam com os alemães e depois integram-se nas suas atividades, colaboram naturalmente, mas de uma maneira que não é bem típica portuguesa. Tem o elemento português que traz para os alemães. Uma cidade com 200 mil habitantes, 200 portugueses. Tão poucos porquê? Tão poucos, sabe, a cidade aqui era uma cidade até à União da Alemanha, uma cidade fronteiriça, porque aqui a 30, 40 quilómetros era a fronteira com a antiga DDR, com a antiga Alemanha Democrática. E, por isso, reduziu imenso as suas atividades comerciais e industriais. Com a união das duas Alemanhas, então, voltou à sua pujança inicial. Tem aqui a empresa da Volkswagen, que tem 20 mil empregados. Tem também a Siemens, a Krupp, tanto é muito virada para a indústria. A universidade também aqui de Kassel é muito virada também para a região, colabora, fomenta, portanto, firmas particulares, antigos estudantes da universidade formam projetos como, por exemplo, da SMA, que é uma grande empresa a nível já mundial que produz os fotovoltaicos e em todo o mundo, por exemplo, esses fotovoltaicos, por exemplo, nos Estados Unidos, são também importados daqui. É a cabeça que transforma, por exemplo, a eletricidade que é produzida por sol na eletricidade que depois é gasta. E essa parte tecnológica é toda aqui em Kassel e surgiu precisamente da universidade, que estudantes daqui, apoiados pela universidade, fizeram este trabalho e continuam. O António, este ano apoiou uma luta contra o encerramento do consulado de Frankfurt, sim. Com algumas ações de rua e de algumas cartas abertas ao Ministro dos Estrangeiros. Foi complicado. O que é que se passou para tentarmos perceber um bocadinho? Eu era aqui, portanto, eu como conselheiro do vice-consulado de Frankfurt, fui eleito por eles para ser o representante dos conselheiros e achámos oportuno fechar, organizar os portugueses da zona, que só o consulado de Frankfurt tem entre os 25 e 30 mil portugueses inscritos, há mais, mas os inscritos eram 25 a 30 mil portugueses. O Estado português resolveu acabar com 2 consulados na Alemanha, vice-consulados, precisamente aqueles de zonas, aqueles que gastam menos ao erário público, porque um vice-cônsul gasta ao erário público cerca de 7 mil euros por mês, e produzindo a mesma coisa que um cônsul. Um cônsul já não fica pelo menos entre os 12 mil e os 18 mil por mês. Mas a racionalidade aqui não prevaleceu. Eu organizei uma manifestação em Frankfurt, na Opernplatz, com 1000 portugueses que participaram nessa manifestação. Apesar disso, o Estado não se moveu, porque as lobby, que são os cônsules, e o embaixador, que são aqueles que se interessam pelo pessoal de carreira e pelos seus postos e não estão interessados em ter gente a fazer o mesmo trabalho e ganhando menos. E aqui na Alemanha venceu a irracionalidade, porque Frankfurt é o lugar financeiro da Europa, é o lugar central de tudo, em que há mais de 150 consulados como cidade, e Portugal precisamente acaba com isso. Angola cria lá o consulado e Portugal, que antes era um consulado geral, mas isso são os interesses. Aqui venceram, como sempre, as lobbies. É o problema de Portugal. Os cônsules de carreira venceram contra a produção e contra o serviço ao imigrante e a Portugal. A nível português também levou uma jadada, porque também, enfim, não cortaram de vez o curso português, mas instituíram novas regras, o que está a fazer com que baixe o nível de ensino e o nível de inscritos também. Exatamente, é um problema grande, porque o que ligava imenso Portugal, a instituição que mais liga aqui na imigração os portugueses a Portugal, são as missões católicas, isto é, a Igreja, e
a escola. São essas duas instituições e depois, em terceiro lugar, teríamos as associações. E a escola recebeu uma grande... foi propriamente... está a ser destruída, porque desde que passou para o Camões, antes era do Ministério das Competências do Ministério da Educação, passou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros através do Camões, do Instituto Camões. O Instituto Camões está mais interessado em fomentar os professores que lecionam nas universidades e têm desfeito, quer dizer, desapoiado isto. Por outro lado, aqui tivemos a infelicidade de ter um professor que era brasileiro e as pessoas viam, que foi um dos meus sucessores, esse professor não motivava, as crianças vinham para a escola, falavam a princípio gostavam até do sotaque brasileiro, mas parteu o interesse. O brasileiro, embora sejam irmãos, mas aquele senhor não fez nada e desmotivou e, portanto, uniu-se uma fraca política com um professor é que é o motor. Aqui, Portugal a empenhar-se nisto, na imigração, é o professor, o assistente social, a igreja e as associações. As associações estão-se a destruir, porque a antiga geração tinham um encontro mais a nível emocional, estão-se, portanto, a desaparecer e bastante. E os novos estão a integrar-se demasiado não, mas nos alemães. E, portanto, encontramos neste momento um grande problema. Teria que haver um grande investimento agora, nesta altura. Exatamente, aí era importante, mas para isso tinha que haver uma política mais aferida, de que eu sempre, como fui representante dos professores aqui na Alemanha, mesmo a nível geral, de todos os professores aqui na Alemanha, eleito, e sempre lutei durante 30 anos para que houvesse uma visão e integração a partir daqui do lugar, como fazem, por exemplo, o Goethe Instituto, a Aliança Française, mas não, faz tudo de Lisboa, a partir com planos em cima dos joelhos e, portanto, há uma contínua mudança e uma desresponsabilidade total. Em Portugal, infelizmente, um grande povo que se vê aqui na imigração o que eles fazem e com grande cultura que não fica nada ao lado abaixo da alemã, mas com uns políticos, uma elite portuguesa muito inconsciente. É inconsciente, tem caracteres muito europeus, é verdade, mas não tem a consciência de povo. E Portugal, o que lhe falta é essa consciência de povo. Enquanto um alemão, uma empresa, ao fazer pensar assim, eu sou alemão, eu tenho que levar esta empresa fora da minha terra, depois de fora da minha terra ao estrangeiro, etc. Porque pensa em termos não nacionalistas, mas de povo que se serve. Portugal não há nisso. É a meia dúzia, com estas repúblicas que houve mal feitas, tivemos um mau começo, uma história mal contada e Portugal continua a ser embalado por uns tantos que se encostaram ao Estado e infelizmente o Estado não produz, consome. O que precisamos em Portugal são de empreendimentos e empresários, pessoas que sejam fomentadas e apoiadas, mas em Portugal esses são considerados com calos, não importa, ao contrário de uma Alemanha, o calejado tem tanto valor como professor da universidade como outro professor. Há aquele respeito pela pessoa, porque cada um sabe e o que faz e é respeitado nesse sentido. E em Portugal, infelizmente, ainda temos propriamente uma modernidade, mas ainda da Idade Média. Continuamos os costumes das nossas elites, não mudaram. Infelizmente, esperamos a nova juventude, esta juventude que forma agora nas universidades, que se mude, embora a formação que se dá hoje em Portugal nas universidades é mais uma formação para produzir e não para pensar. Mas, ao menos, se produzissem, Portugal tem um fundamento e esperemos que Portugal vá à frente, mas só uma geração nova e para isso não os sindicatos portugueses destroem o país também, são precisos para defender o povo, mas por outro lado tem que fazer como fazem os sindicatos alemães, eles esticam
o plástico, portanto a pastilha, o plástico, mas até ele não quebrar. Eles sabem, eu tenho que exigir para mim, mas deixar para o Estado e para as empresas, de maneira a elas poderem também ganharem dinheiro para empreenderem. E em Portugal as coisas não há essa consciência mesmo a nível de sindicatos, que destroem um bocado também o trabalho que é preciso neste momento fazer. Okay. Vamos falar um pouquinho do homem. Foi professor, neste momento é correspondente de vários jornais, escritor, é padre, como muitos não sabem, é da Albergaria de Aveiro, lá perto na Branca. Tem lá vai lá várias vezes por ano, tem uma senhora que é pintora, que também dá aulas na faculdade. Resumindo, 2 minutos, a sua vida. Sim, olha, um homem, um português de gingeira, aquele português que, como os descobridores, cria um mundo, mas esse mundo também com o espírito e a alma portuguesa. E dediquei-me desde pequeno, olha, estudei em Lisboa, fiz a filosofia, depois do curso filosófico fui professor de filosofia, depois quis ser padre, vim para a Alemanha, estudei a teologia, tirei o curso da licenciatura em teologia na Alemanha, depois estudei mais umas 20 e tal cadeiras em ciências de educação, em psicologia, depois pensei, olha, a minha paróquia como padre é muito grande, fui também para Paris, mas decidi-me por uma paróquia mais pequena, pela família, e então casei uma alemã com quem vivo. Entretanto tive 4 filhos, dediquei-me ao trabalho aqui na Alemanha como professor de português, de ética aplicada, de filosofia aplicada na escola para os alemães, e na universidade aqui de Kassel dava também aulas. Fui naturalmente aqui também como deputado dos estrangeiros aqui desta cidade de 35 mil habitantes, de estrangeiros. Trabalhei aqui 12 anos, mas depois vi que a hegemonia muçulmana era de tal ordem que já não prometia compromisso, e então dediquei-me mais à cultura em associações, organizações. Fundei em Portugal a Associação Arcádia, que é Arcádia Associação de Arte e Cultura em Diálogo, em que há intercâmbio entre a Alemanha, outros países e Portugal, em que se fazem vários eventos e para a promoção da cultura portuguesa, que também pode ser trazida para aqui, para a Alemanha, através das associações, e muitas outras coisas que fiz. Fundei aqui imensas, todas as associações que é por aqui nesta zona, como o João falava, é um meu antigo aluno, foram todos formados por mim, e nisso tenho o meu orgulho, e ver que éramos uma família, todos. Mas uma coisa que vejo é que me dediquei talvez demais e deixei o outro aspecto, que é o jornalismo, ia fazendo, mas a literatura e outros deixei um bocadinho, mas agora dedico-me a isso também. Neste momento os seus textos são publicados em Portugal, no Brasil, em muitos países, em Angola, Moçambique, sim, em vários países. Eu faço o seguinte, estou um padre sem ofício, como diz o outro. Não tenho paróquia, não preciso de ir rezar as minhas missas, mas pensei o seguinte, a minha vida, até aos 33, 34 anos, como padre e dedicado aos outros. Depois dediquei-me à família e aos outros. E a partir dos 60 anos, comecei-me a dedicar só aos outros. E pensei, eu tenho várias áreas do saber de onde vêm muitas experiências internacionais, e então pensei, vou-me dedicar à escritura, a escrever, mas escrever tudo de graça, fazer tudo de graça. E porquê? Porque assim os textos que elaboro são editados imensamente, como digo, em Portugal, nos países da imigração, em vários regionais, tendo eu renunciado a ser correspondente pago, porque assim escrevo só o que bem me apetece e aquilo que quero e que acho bem para todos. E os artigos não são artigos habituais de opinião, são autênticas crónicas com um estudo muito profundo. Exatamente, eu procuro fazer aquele saber universitário que faz parte, que é na teologia, que é dos padres, dos teólogos, ou que é na psicologia, nas faculdades de psicologias, ou na filosofia,
ou nas ciências de educação, que são os ramos de onde eu me estou em casa, eu pensei, vou tentar esse saber, que é muitas vezes um saber muito empoleirado, trazê-lo mais para baixo, em miúdos, trocá-lo mais em miúdos, embora os meus escritos são mais para multiplicadores, para jornalistas, para pessoas da cultura, para multiplicadores de cultura, para políticos, porque eu penso, esta camada é que deve receber informação que não tenha tempo, porque hoje um jornalista, coitado, é um trabalhador que tem que andar de um lado para o outro e não lhe pagam como deve ser, e portanto eu pensei assim, porque se uma pessoa, por exemplo em Portugal, porque é que os governos fazem o que querem, mas todos eles, e se não podemos mandar a culpa para um lado ou para o outro, porque é que eles fazem o que querem? Porque não há uma imprensa capaz de deitar um governo abaixo, ou de deitar o sistema partidário que se instalou parasitariamente na República, que deu um desastre em 1926, que deu depois outro desastre em 1974 e que foi a continuação dos mesmos comedores, dos mesmos princípios que levaram o Portugal à ruína em que está, um povo produtor e, quer dizer, mas para podermos valer, temos que ter quem nos abra o caminho, e aqueles que são as elites, não estão preparadas, nem querem, vivem mais no silêncio. Porque a imprensa está na mão dos grandes grupos de imprensa, portanto... Infelizmente a imprensa hoje está, a nível europeia, centrada na mão de poucos que... Depois de Portugal, por exemplo, publicam uma coisita, de outra nação outra, assim, mas já são grandes centrais. E o jornalista, muitas vezes, fica limitado apenas a ter de ver o que é que acontece aqui, o que é que acontece acolá, e fazer um resumozito e apresentar. E eu, nesse sentido, como não preciso de viver das coisas para viver, dedico-me ao meu serviço à humanidade e é o meu serviço de padre. Quer dizer, eu sou um padre muito ligado à terra, porque o céu e a terra é um, e eu penso que a Arcádia sabe, aquela associação é que eu digo, temos que pensar a partir do nós. No nós descobrimos o eu e o tu, mas só não pensando no eu, mas eu, ao pensar o nós, os outros descobrem-me a mim e eu descubro o tu, e nesse sentido é o que era interessante. Para isso era preciso uma terceira via, uma nova visão, em que todos nós temos de trabalhar, e Portugal está a destruir a esperança do povo português, está a ser destruída por estes grandes parasitas que são grandes monstros da economia, da indústria, das finanças, que estão a destruir e a sugar os povos que propriamente trabalham só para pagar os juros a estes, e Portugal administrou mal os dinheiros da União Europeia. A União Europeia ainda ficou contente porque assim mais eles puderam vender a Portugal, e agora Portugal está na miséria e para poder sobreviver tem que pedir o dinheiro, porque senão Portugal não tinha dinheiro sequer para pagar aos professores, para pagar aos seus empregados, não é? Um padre não está no ativo, mas ainda faz umas coisas de vez em quando lhe pedem. Sim, eu estou sempre aberto, sou uma pessoa que não gosto de ver em conflito com a Igreja, porque eu também me sinto o sonho da Trindade, o sonho da encarnação e da ressurreição é um grande modelo para a humanidade, e faço quando me pedem, isto é, ainda há pouco tempo havia um médico alemão e uma médica portuguesa, queriam casar, e então era numa igreja protestante. E então o que acontece? Ela, como portuguesa, queria ter algum católico, ou a parte católica. Então eu fui também como padre e bem aparamentado, até ofereci uma estola ao colega que é o pastor alemão, ao pastor protestante, e fizemos foi uma grande cerimónia. Estavam talvez uns 100 e tal professores da universidade, das clínicas, porque era uma universidade clínica, e quer dizer, faço assim coisas, o que me pedem, mas sempre sem provocar a Igreja, porque há muita gente e em Portugal também, que nasceram e cresceram à sombra da Igreja,
e são contra ela. Um livro, para quando? Há um livro, olha, vou agora a Portugal em novembro, vou contactar algumas empresas, editoras, e vou ver se publico para já um livro de poesia, mas queria ver se ele aparece também no Brasil, porque lá tenho muitos leitores, e vou ver qual será a editora melhor. Na seguir será um livro sobre Portugal e a cultura portuguesa, a saudade, uma coisa importante que não é conhecida, Portugal como a quarta coluna da civilização ocidental e do cristianismo, que ninguém fala disso. Tudo fala da coluna de Portugal. A primeira coluna é a grega com a filosofia, a romana com o direito e o judaísmo como a religião. E ninguém fala da quarta coluna, que é que são os descobrimentos portugueses, que Portugal, naquela missão de ir missionar, levou o cristianismo, todo o cristianismo que há pelas Áfricas e veio em grande parte de Portugal, até porque os espanhóis o que apanharam foi conseguir comprar os nossos pilotos, os nossos marinheiros e fazer alguma coisa à margem, e naturalmente fizeram o seu negócio também. António, e quem quiser saber mais sobre a quarta coluna, ribeirinhas.pt, que um dia deixa o António vai lá colocar um artigo sobre isso. Muito bem, muito bem.